cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então, aquela coisa da sirene tocando, não é aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então, é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então, está tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho, e esse rebanho vai seguindo, um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Então você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Perfeito. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Você está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim. Dá ruim para todo mundo. Mas então, tem desculpa. É como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu estou diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Também deve ter uma questão uma questão antropológica, essa questão da autoproteção. Se você, obviamente, num cenário mais hostil, se você voltar alguns milhões de anos atrás, você numa tribo está muito mais protegido para lutar contra predadores, por exemplo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. Certo. Tá? É esse aqui o pobre, ciclo. geralmente estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão recomendável assim. O que era humilhante para você, Flávio? Tudo, cara. Tudo. Você na chuva esperando um ônibus, e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, estava com gente pendurada na porta, você era obrigado por causa do horário a ir pendurado na porta. Algumas vezes, sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. E segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando para dentro. A partir daí você não tem mais controle de para onde você vai na boiada, literalmente, na manada ali, você vai, quando der. Você não tem lugar para você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão para coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada, você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco, e aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou, é você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão, e eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega, por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80 a 20, 80%,
né, vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, o que acontece? A maioria vai. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida, aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. Mas gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. O primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto, também tem o mesmo arquétipo. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer a trabalhar vida com os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros têm. O futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Prefeita do ônibus? Caralho. Funcionava assim. A gente pegava o ônibus do ponto final. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. No ônibus? No ônibus. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, tem uma imagem que eu costumo falar, e é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro, e como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava um bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali, que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa, esse é o primeiro ponto, porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque é claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui, não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui, é isso que eu quero para a minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. E você não precisa saber o que você tem que fazer, é só você tem que saber que você tem que sair. Você precisa tomar uma decisão de sair. Depois, pensando que você decidiu sair,
você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma solução. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte: se você não questionar, é garantido, você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daqui e pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou: os amigos. Isso aí é complicado, cara. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Quando o cara ameaça querer dar uma saidinha, as pessoas têm medo. Alguns fazem chacota. Então, assim, o cara que decidiu sair do ônibus, agora ele vai buscar uma outra solução. Porque, vamos lá, para eu ter sucesso, essa é a pergunta. As pessoas são bundonas, não é? Para eu ter sucesso, para eu sair e crescer, eu vou ter que sair da linha de montagem. E na hora que eu sair da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque prefere dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita, pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas dão risada. Tem quem torce por você, mas tem medo e quer te proteger. Geralmente a nossa família quer o teu bem, torce por você, mas tem medo de você se frustrar. Talvez ele tenha se frustrado. É muito conveniente para uma determinada estrutura convencer muitas pessoas que elas dependem do Estado e que elas são pobres, que elas não sabem tomar as suas próprias decisões. Então, já que ela não sabe tomar suas próprias decisões, vamos fazer o seguinte: vamos pegar 8% do salário da pessoa e botar no fundo de garantia. Isso aí. É para sua proteção. É para sua proteção. Agora, esse dinheiro vai ficar lá aplicado a 3% ao ano mais TR. TR é zero. É menos que a inflação. O cara pega meu dinheiro e põe no moedor de carne. Põe no moedor de carne, mas é para te proteger. Mas eu tenho o INSS que é para te proteger também, né? Eu desconto lá 15% do seu salário, o empregador bota mais 15%, você pega 30% de tudo que você produz durante uma vida inteira, aí você morre. Esse dinheiro fica para quem? Fica para o Estado. Esse dinheiro pagou os aposentados. Se esse mesmo dinheiro fosse colocado numa previdência privada, se você morresse, aquele dinheiro todo acumulado iria para o seu filho. Se esse mesmo dinheiro estivesse no fundo Arca, por exemplo, o dinheiro iria para o filho. Ou seja, mas é para te proteger. Então é muito conveniente você ter, para uma determinada estrutura política que disputa poder, você ter um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que dependem do Estado, que acreditam que dependem do Estado. É muito conveniente, porque isso dá voto. Agora, o cara que está ali na média, vamos lá, ele questionar, ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse: peraí, cara, será que está todo mundo errado e eu estou certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Um cachorro não sabe que vai morrer. Então, quando você é um cara que sabe que vai morrer e você pensa, você questiona: peraí, cara, para que é isso aqui? Por que eu estou aqui? De onde eu vim?
Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Então, existir dói simplesmente por esses questionamentos.